Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, gente, pra vocês receberem os próximos vídeos, tá bom? E vamos pra mais um vídeo. Gente, hoje tem participação especial no meu vídeo, que é o meu filho, tá bom? Porque ele às vezes fica fazendo barulho quando tá deitadinho, né? Então eu trouxe ele pra ele ficar quietinho no vídeo e eu conseguir gravar. Enfim, vida de mãe, né? Gente, hoje eu tô aqui pra falar a respeito de imposição de limites, né? É uma coisa que eu acho que eu tô aprendendo ainda, né? Porque eu passei muito tempo errando nisso, é a impor limites. Com situações, com pessoas, enfim, circunstâncias que eu não estava gostando. Eu era o tipo de pessoa que eu ficava mentindo sobre algumas situações para evitar conflito com pessoas complicadas. Só que hoje em dia eu mudei o meu posicionamento, porque se amar, reconhecer que você tem valor, é perceber momentos e situações, né, que você precisa colocar limites. Então eu percebi que para eu ter um pouco de paz na minha vida, existiria momentos que eu teria que colocar limites. Então, hoje em dia, eu não tenho mais aquele medo que eu tinha de perder pessoas. Eu acho que o que faz a gente engolir muito sapo, não colocar limite, deixar muita coisa pra lá também é um pouco disso, né? De medo de perder pessoas, enfim, de entrar em conflito. Só que eu percebi que existem conflitos que a gente precisa entrar para ter paz. Então, tem, sim, conflitos que a gente tem que evitar para ter paz. E isso é agir com sabedoria. Mas também existe o oposto, né? Existem coisas que a gente precisa, infelizmente, entrar em conflito, conversar, para que depois a gente sinta paz. Então, no momento do conflito, a gente não sente paz nenhuma, né? E não tem como ter paz no conflito. Mas após o conflito, a gente vai sentir paz. Então, é por isso que se tem algo incomodando, alguma situação, alguma coisa que uma pessoa fez e incomoda você, não guarde para você. Porque se você guarda para você, você acumula doença. Eu comecei a ter, principalmente, gente, crises de ansiedade depois que eu comecei a engolir muito sapo, engolir muita coisa, sabe? Tem muita coisa que eu queria falar. Perdão pelo barulho, tá, gente? Porque tem criança na rua, tem cachorro latindo, é assim. Eu, muitas vezes, engolia sapo, sabe, gente? E eu acabei adoecendo psicologicamente por conta disso. E aí eu reparei, né? Não vale a pena eu ficar engolindo sapo pra agradar ninguém. Porque eu percebia, ninguém ficava engolindo sapo pra me agradar. Ninguém deixava suas opiniões de lado e falar aquilo que pensava pra me agradar. Pra não me machucar ou pensando no que suas palavras falaria pra mim, falando pra mim, iria machucar. E eu fiquei pensando, por quê? Muitas vezes eu tenho tanta consideração, assim, pelos outros, ao ponto de me anular, enquanto tem gente que nem tem a mesma consideração por mim. Eu parei pra refletir. Eu, muitas vezes, ficava querendo bancar a boazinha na história. E eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui, porque esse era um problema que eu tinha mesmo, de ser uma pessoa bonzinha. Então, eu ouvia coisas que soavam como humilhação, como menosprezo, diminuindo a minha dignidade como pessoa, e eu deixava pra lá. Pensava, vou ficar calada, não vou falar nada não, porque, sabe, eu não tô com cabeça hoje pra discutir, eu não quero problema e tudo mais. Mas mal sabia eu que fazendo isso eu estava errando, que fazendo isso eu estava atraindo doença psicológica pra mim. Então, hoje em dia, gente, não existe mais isso de, vou ficar caladinha pra agradar A e B. Pra mim não tem isso mais. Eu acho que se tem uma coisa que tá me incomodando... Meu filho faz isso, gente. Tosse pra chamar atenção. Se tem algo incomodando, eu vou falar sim, sabe? Então, não aguentem, gente, as coisas assim, que você às vezes fica aguentando aquilo, que ele fica corroendo você. Você fica pensando, era pra eu ter dado tal resposta, era pra eu ter falado tal coisa e tudo mais. Lógico que você tem que falar com sabedoria, tá? Eu não sou a favor de você pensar assim, bateu, levou e tudo mais, não. Mas de se posicionar verdadeiramente, sabe? Existem momentos que, de fato, a gente precisa se posicionar, porque se a gente não se posicionar, a gente vai adoecer. E adoece mesmo, tá? Por isso que se você também não tem alguém que possa te ouvir, faz que nem eu, pega um caderninho, começa ali naquele caderninho escrever tudo que você pensa, tudo que você sente, desabafa ali. Porque muitas vezes a gente não tem dinheiro para uma terapia e também não tem pessoas que gostam de ouvir o que a gente passa, né? Porque tem gente que acha desgastante e às vezes até gente. Eu também não culpo nem... reclamo muito assim dessas pessoas que às vezes não querem ouvir um problema que a gente tá passando, porque tem muito problema que a gente passa que é papazada e quem vai ouvir não vai resolver, né? E às vezes fica preocupada, né? Às vezes uma pessoa que tem muita empatia fica tão preocupada pela nossa situação que às vezes prefere nem nos ouvir por conta disso. Então assim, eu até entendo, né? Às vezes a gente fica com raiva, pensa, fulano não quer me ouvir e tudo mais. Mas eu entendo por esse lado, porque tem coisas que realmente é desgastante de ouvir.
Porém, assim, se você sempre escuta os outros, né? Você sempre tá ali pelos outros e as pessoas nunca estão por você, aí sim mostra que tem algo errado. Agora, se você passou por uma situação e alguém diz assim, olha, não quero falar sobre isso, não me sinto bem falar sobre isso, aí a gente também precisa fazer a nossa parte e respeitar, né? Respeitar quem não quer ouvir, quem não quer falar a respeito de algo que a gente passou, porque realmente essas pessoas não vão mudar nada, né? Na nossa história, a nossa história é responsabilidade nossa, né? E a gente precisa fazer algo a respeito. Porém, se tratando de parceiro ou parceira, sim, eu acho que eles têm que de fato nos ouvir, porque são pessoas que convivem conosco, dividem a vida conosco. E se você não tem liberdade para falar sobre sua vida com seu parceiro e parceira, você vai falar com quem? Né? Com quem você vai ter essa liberdade para você desabafar? Então aqui, né, já tem uma orientação para quem é esposo, porque geralmente o homem não gosta de conversar muito, né? Aqui eu tenho uma orientação para o esposo, tá? Se sua mulher fala, independente se ela fala muito, dê atenção para ela, converse com ela e tudo mais, porque muitas vezes a mulher ela precisa, sabe, desse suporte, dessa comunicação. Então é muito importante que o homem ele tenha esse entendimento e se comunique mais com sua mulher, né? Então, gente, uma coisa que eu percebo é isso, e assim, a gente precisa saber lidar, né? Quando alguém que não está acostumado a receber limites, recebe. Muitas vezes vai querer dar chilique, vai querer reclamar, vai querer achar isso, vai querer achar aquilo, mas a gente precisa continuar com a nossa posição firme, de falar o que a gente pensa e tudo mais, porque, gente, relacionamento é via de mão dupla, tá? Se você tá num relacionamento onde o outro não quer escutar nada, que você não pode dar a sua opinião sobre nada, só o outro fala, só o outro pode achar o que pensa, e você não tá no relacionamento. Você tá numa prisão, sabe? É assim que eu penso, eu acho que é uma prisão, um relacionamento, onde você não pode falar a forma como você pensa. O outro faz questão de dizer quais são seus erros, suas falhas, mas quando você fala as falhas e erros deles, aí não, aí parece que você cometeu um crime. Não, você não tem esse direito de falar, né, nem dar conselhos. Não, você tem direito sim. Você está dentro de um relacionamento, então um relacionamento para ser saudável, ele precisa ser recíproco. Então, infelizmente, muita gente vive num relacionamento assim, né, gente? Que você não pode falar nada, que tudo que você fala é desprezado, porém, quando é a outra pessoa que quer falar alguma coisa para você, aí sim você tem que parar para ouvir. Aí sim você precisa se importar, né? Então, eu acho isso, sabe, gente? Que a gente precisa sim se posicionar nos nossos relacionamentos. Tem muita mulher boa, muita mulher, assim, incrível, sabe? Que tem aí adoecido por conta dos relacionamentos. E, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não adianta, sabe? Não adianta vocês cuidarem da saúde física de vocês, saúde emocional, espiritual, enfim, vocês cuidarem de todas as áreas da vida de vocês e vocês não cuidarem da área relacional. Você pode estar buscando saúde, mas você pode estar vivendo com pessoas que te adoecem. Então, não busque cuidar somente do seu físico, mas cuide principalmente da sua mente, porque hoje em dia as pessoas estão muito bem fisicamente, buscando academia e tudo, mas péssima na questão emocional e espiritual, porque estão em relacionamentos ruins. Dão abertura para pessoas ruins entrarem na vida. Então, sempre que você der abertura para uma pessoa ruim entrar na sua vida, essa pessoa, ela não vai ter a mínima empatia, vai pintar e bordar na sua vida. Então, até você, de fato, colocar um limite, até você se posicionar, você vai ver pessoas querendo explorar você, tratar mal você, tratar você de qualquer forma e achar que você não vale o esforço de uma mudança. Porque se você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa que respeita e tudo mais, você é uma pessoa que vale a pena. E vale a pena, inclusive, uma pessoa reconsiderar suas próprias atitudes para ter um relacionamento melhor com você. Então, se você se esforça, você vê que o outro não se esforça, gente, é uma prisão. É assim que é. Então, o que eu acho que vale um diálogo. Mas se você percebe que você conversa, você dialoga e não tá adiantando de nada, gente, então pronto, então cai fora do relacionamento. Pra que você vai ficar num lugar que não trata você bem? Pra que você vai ficar num lugar que não traz dignidade pra você? Você quer mesmo passar a sua vida numa prisão? Porque, gente, tem pessoas que nem nos mordem e nem largam o osso, sabe? Aquele cachorro que gosta de manter o osso ali, mas ele nem devora, né, de verdade, nem despreza. Fica mantendo você ali na prisão. Assim, alguns relacionamentos. Nem trata você bem e nem também despreza você totalmente para que você possa bater o martelo e dizer: realmente isso não é o que eu mereço. Vou embora. Então fica naquele morde e assopra, sabe, gente? E se tem uma coisa que eu detesto, é joguinho.
Uma coisa que eu não gosto é esse morde e assopra, sabe? Eu acho que isso é uma coisa insuportável. E eu acho que isso não tem somente em relacionamentos amorosos, infelizmente, tem nas amizades. E outros tipos de relacionamento acontece muito isso, né? Pessoas que elas não querem dar o melhor delas por você. Elas acham que é uma obrigação sua você melhorar por elas, você fazer o possível por elas. Porém, elas não estão dispostas a ser o melhor pra você, dar o melhor pra você. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado ao você aceitar relacionamento assim pra sua vida. E pode ser qualquer tipo de relacionamento, gente. Sejam pessoas posicionadas, tá? Pra que vocês não venham sofrer, porque é realmente sofrimento a longo prazo. Às vezes, no começo, você engole algumas coisas e você, às vezes, nem nota mudança na sua vida, na sua mente, no seu emocional. Mas aí o tempo vai passando, e quando você percebe, você já tá adoecida psicologicamente. E eu acho assim, a minha opinião é que nenhum relacionamento que nos adoece vale a pena a gente manter, sabe? Se você tem algum benefício com esse relacionamento, resolva. Resolva qual é o benefício que eu tenho com esse relacionamento e que eu ajustando, né, essa parte da minha vida, eu tirando essa parte do benefício, eu consiga, de fato, ser livre, eu consiga viver minha vida bem, sem depender de um relacionamento tóxico, porque tem gente que tá num relacionamento tóxico por N fatores. Principalmente a questão financeira, tá? Por isso que a gente tem que buscar empreender, estudar para começar a trabalhar no concurso, entregar currículo, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender o que a gente precisa fazer para que a gente possa se libertar de verdade. Porque a gente está livre no espaço físico, mas não está livre aqui na mente. E de nada adianta a gente estar livre no espaço físico e não estar livre na mente, porque enquanto a gente não estiver livre na nossa mente, e dependendo da gente, a gente pode estar numa praia paradisíaca, no lugar mais incrível do mundo. Mas a gente vai estar se sentindo mal. Porque não é sobre o lugar externo, é sobre o lugar interno. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, gente, para vocês não perderem nenhum vídeo. E um beijo.